Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está nos assistindo pelo canal aí no YouTube. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. E que nesse momento tão precioso que Deus nos concede, que possamos aproveitá-lo para adorá-lo e bendizê-lo na sua santidade. Quero convidá-los a ler em Lucas, capítulo 4, do versículo 18 ao 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Como igreja de Deus, remida e lavada pelo precioso sangue de Jesus, cabe a nós andarmos no Espírito, fazendo assim nossa comunhão será santa e o nosso culto agradável ao Senhor. Louvemos ao Senhor com alegria. Meus irmãos, convido os irmãos nesse momento para entrar na presença do Senhor através de uma oração silenciosa, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo para que Deus os livre também dos pecados, para que os livre do pecado que tão de perto vos rodeia. Nesse momento de oração silenciosa, será quebrado esse silêncio como a oração audível do presbítero Dimas.
Meus queridos, convido a igreja para ler em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Irmãos, iremos fazer agora a oração de intercessão
para alguns irmãos aqui que já estão na lista aqui pela manhã. Se você tem aí algum pedido, o momento é agora. Pode fazer aí ao vivo que eu anoto aqui. A Beatriz. Beatriz. Saúde, né, Marli? Tá ok. Adler. Mais algum pedido, irmãos? Adelice. Adenícia. Tá ok. Mais algum pedido, irmãos? Tá sim, irmã. Obrigado. Então, acho que podemos orar, né, queridos? Pai eterno, te agradeço por esse momento, meu Pai, de podermos estarmos reunidos como a Tua igreja. E também, meu Senhor, para poder chegar a Ti em oração em favor dos nossos irmãos. Peço que o Senhor entre, meu Pai, com a Sua bondade, através da Sua misericórdia, em favor, meu Pai, da vida do nosso pastor Márcio, do nosso querido irmão, nosso querido amigo. Que o Senhor venha abençoá-lo, meu Pai, que o Senhor venha ajudá-lo nesse momento tão difícil, como também a sua família, trazendo, meu Senhor, os benefícios que ele precisa para retomar, meu Senhor, a obra que o Senhor confiou em suas mãos, abençoando a sua esposa, os seus filhos. Ajude, meu Senhor. Tenha misericórdia dele, nós não temos a quem recorrer a não ser o Senhor, que pode fazer todas as coisas e que não há nada impossível para Ti, meu Pai. Também pedimos para o irmão, do nosso irmão Paulo Galo, o reverendo Daniel, a Gisdélia também, Senhor, que deu aí como positivo, meu Senhor, essa pandemia, esse Covid. Aos nossos irmãos Durvalino, Ana, Reinaldo e Everton, que também, meu Senhor, necessitam da sua ajuda nessa área da saúde, meu Pai, que tantas pessoas têm sido prejudicadas. Tenha misericórdia dessas vidas. Cure, meu Senhor, o corpo delas. Opera, meu Senhor, as Tuas maravilhas para que o Teu nome seja glorificado. Agradecemos também, meu Senhor, pela vida do Bernardo, do Marcos e da Núbia. E pedimos, meu Pai, para que o Senhor continue os abençoando e os guardando, meu Pai, de todos os males. Abençoe a Sônia, a Letícia, que estão enfrentando um câncer, que o Senhor venha trazer cura sobre essas vidas. Abençoe o pequeno Joaquim, meu Senhor, abençoe a saúde dele, o desenvolvimento dele, meu Senhor, como também os pais, para que eles sejam fortalecidos, meu Senhor, para poder, meu Pai, somar no desenvolvimento da vida dessa criança. Abençoe, meu Senhor, a irmã Maria Betânia, que fará uma cirurgia. Sabemos, confiamos nos médicos, mas confiamos nas Suas mãos, porque o Senhor é o médico dos médicos. Abençoe a Beatriz, que está precisando de saúde. Ajude, meu Senhor, essa jovem. Abençoe a vida do Adler, meu Pai. Que ele, meu Senhor, possa, meu Pai, reconhecer o seu caminho, que ele possa reconhecer os seus propósitos, meu Senhor, e trazer alegria, meu Senhor, para a sua família. Abençoe a nossa irmã, a Denícia, que ainda está internada. Traga, meu Senhor, cura, meu Senhor, para essa mulher, e abençoe os familiares que estão acompanhando, que ficam tão fragmentados, meu Senhor, neste momento tão difícil, meu Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, se vocês puderem ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica, cara. Acho que é possível, né? Está em Isaías, no capítulo 52, verso 7.
Esqueci de marcar o meu nome aqui na oração. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Não há Deus maior.
eterno, louvado seja o teu santo nome, meu Senhor. Bendito seja o teu santo nome para todos sempre em nossas vidas. Eu peço agora, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha me usar como instrumento em suas mãos, e que essa palavra, meu Senhor, nesta noite, possa conduzir, meu Senhor, os nossos irmãos para a tua glória, para que eles possam ter força, meu Senhor, para todas as decisões a serem tomadas durante essa semana, diante de todas as dificuldades que já estão enfrentando, ou que ainda irão enfrentar, essa palavra, guiada pelo Teu Espírito Santo, possa, meu Senhor, orientá-los, para que eles possam glorificar o Teu santo nome. É que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus queridos? Lucas, capítulo 8, do verso 26 ao 39. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, por muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitissem entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de que saíram os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de que tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. O meu filho Samuel, quando ele tinha aproximadamente 3 anos, ele tinha um amiguinho, e eles davam muito trabalho para os diáconos na igreja. É uma antiga igreja que nós servimos há muitos anos. E eles saíram da escolinha, e a minha esposa foi atrás deles. E a escolinha que eles participavam ficava em um prédio ao lado da igreja, mais ou menos naquela direção ali onde nós éramos membros. E havia ali uma fileira de bancos, deveria ser uns 15 bancos, onde era reservado somente para as irmãs do círculo de oração. Fugindo então da minha esposa, vendo a minha esposa como uma inimiga, o meu filho e o amiguinho dele começaram a rastejar por debaixo dos bancos. Algumas irmãs levantavam os pés, alguns diáconos riam, mas uma mulher chegou até a minha esposa e disse assim: Olha, Gi, o Samuel tem demônios. E nós precisamos fazer uma campanha para expulsar os demônios que existem na vida do Samuel. Muitas pessoas, muitas vezes por essas infantilidades, das pessoas verem demônios em tudo, muitas pessoas acabam desacreditando na real ação dos demônios contra as nossas vidas. Existem pessoas que quando vão para o culto, e o pneu fura, o pneu do carro fura, eles dizem: olha só, o diabo não quer que
o diabo não quer que a gente vá para a igreja. Se é ao contrário, a pessoa está indo para um shopping no dia de culto e o pneu fura, eles dizem, Deus ficou bravo e furou o nosso pneu. E essa infantilidade vai tomando conta dos corações, e esse radicalismo vai prejudicando muito as pessoas na vida espiritual. Mas, de fato, existe uma batalha espiritual sendo travada contra nós. A consciência de que existe uma dimensão espiritual, a qual nós não podemos ver, não faz com que ela não exista. Nesse exato momento que você está aqui, existe uma dimensão espiritual, uma luta pela sua atenção. Nesse momento em que você decide ouvir a voz do Senhor, existe uma força muito grande para que essa palavra não venha penetrar em teu coração. E para que você, nesse momento, venha devagar. Que nesse momento você venha viajar por todos os lugares, menos estar aqui concentrado neste culto tão importante para a glória do Senhor. Ou você pensa que tudo ao seu redor é tranquilo. Existe uma guerra. A palavra de Deus nos mostra que Lúcifer se rebelou contra Deus Criador, ele perdeu a sua posição ao lado do Criador e trouxe consigo inúmeros outros anjos que se tornaram potestades do mal, principados do mal. Eles lutam e lutam para nos confundir. Eles lutam para fazer que tomemos decisões erradas. Eles lutam para que nós desconfiamos do amor de Deus, especialmente em tempos de adversidades. E que tempo nós estamos passando de adversidades. Mas o que Jesus deseja que você venha lembrar nesses momentos é o que Ele disse e que é relevante para nós. Ele disse que todos os dias Ele estaria com você. Nos momentos difíceis, nos momentos em que o dinheiro faltar, nos momentos em que a saúde faltar, Jesus estaria com você todos os dias, em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo procura deixar claro isso em Efésios, no capítulo 6, verso 2, que existe uma dimensão espiritual, que existe uma dimensão que nós não enxergamos, mas é real, porque é a nossa luta, escreveu o apóstolo Paulo, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus queridos, por muitas vezes, estamos enfrentando um problema, uma adversidade, achando que a razão primária da adversidade e do problema é uma pessoa do nosso convívio ou uma situação do nosso contexto. Mas em Efésios, no capítulo 6, nos convida a ponderar sobre uma outra possibilidade daquela circunstância, tendo como ação primária as forças do mal. Pode ser que os problemas relacionados que você tem com aquela pessoa não tem muito a ver com a pessoa em si, e sim com o poder do mal. Veja o versículo 28, que está escrito, e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Os demônios falando isso. Os demônios reconhecendo Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Os demônios usando aquele homem. Em Tiago está escrito assim, no capítulo 2, verso 19. Você crê que existe um Deus? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Crer e tremer não é uma experiência salvadora. Esse reconhecimento que os demônios teve não é uma fé salvadora. Era o medo que eles tinham de Jesus. Era o medo do juízo do nosso Senhor. Até os demônios reconhecem que o juízo deles está próximo. Mas vejam o que esses demônios fizeram com esse homem. Esse homem já não tinha mais amigos. E como é importante nós termos amigos nos dias das nossas adversidades. Eu falava aqui pela manhã que todas as orações que estão relacionadas aqui nesses papéis, as orações que
São pedidas no grupo de oração de quarta-feira, ou os outros grupos. São pessoas dizendo, olha, o meu amigo está internado, meu amigo está assim, como é importante. Mas diante dessa condição tão triste que esse homem estava passando, era impossível ele ter amigo, porque a sua condição de endemoniado era tão grave que ele já não era mais aceito em nenhum segmento da sociedade. Esse homem tornou-se um solitário. Sua única companhia eram os demônios. Era um morto-vivo no cemitério, sem esperança, sem perspectiva. Assim como Deus, você já ouviu muitas vezes isso, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem propósitos na sua vida, os demônios também têm. E esse homem havia atingido um estágio avançado da execução dos desígnios diabólicos. A saúde física e mental desse homem foi destruída pelo poder do inimigo. Marcos capítulo 5, verso 5, aponta que ele feria-se com pedras. No mesmo versículo relata que ele andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Não havia descanso nem para sua mente, nem para sua alma. A sociedade havia acorrentado esse homem. A prisão foi o melhor remédio que encontraram para esse homem. Colocaram cadeias em suas mãos, em seus pés. Ninguém podia fazer alguma coisa por aquele homem. Não podia salvá-lo ou ajudá-lo. Mas nem mesmo a prisão pôde detê-lo, porque em Mateus, no capítulo 8, verso 28, diz que ele era feroz, ele era ameaçador. O estado desse homem era desesperador. Meus queridos, a princípio, é difícil estabelecer qualquer paralelo entre esse homem e nós. Mas com uma pequena dose de sinceridade, podemos reconhecer pessoas com problemas parecidos com o dele. Eu conheço a história de um homem que morava com o seu tio, com o seu irmão e com a sua mãe. Quando ele tinha 12 anos, a mãe faleceu por causa do HIV. O irmão faleceu também por causa de overdose. O tio também por causa do álcool. E a avó, a única que havia restado, teve um câncer fatal. Esse homem buscou o consolo nas drogas, se envolveu com crack, com álcool, e começou a morar nas ruas. Uma pessoa possuída, uma pessoa controlada. Eu que lido com dependentes químicos, eu vejo como a droga pode possuir uma pessoa. Como a droga pode levar um dentista a se prostituir por causa de uma pedra de crack. Como uma jovem de 15 anos, de uma família rica, bem criada, pode se envolver com a prostituição por causa da pedra de um crack. Como o demônio aprisiona as pessoas. Medo, preocupação, insegurança. São essas 3 palavras que traduzem o sentimento da maioria dos brasileiros neste momento. Mundialmente, estamos enfrentando momentos de crise na saúde pública com a disseminação do coronavírus. E esse coronavírus também trouxe outras doenças. Muito pânico, síndromes, desespero, descontrole, insegurança. Irmãos que precisam colocar a comida em casa, que precisa pagar aluguel, que precisa sustentar a sua família, eles estão vendo os seus comércios, viram seus comércios entrarem em uma situação econômica muito difícil. Mas quem controla a tua vida, quem governa a tua vida, não é a pandemia, mas sim o Senhor Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Todos passam por muitos problemas e sofrimentos, mas nessa existência em que todos nós passamos por diversas aflições, esses problemas que passamos, eles não são os reais motivos pelos quais o homem precisa de libertação. Existe um problema muito maior do que a Covid, que infectou todos os corações dos homens. Por causa do pecado, a raça humana ficou totalmente corrompida e completamente sem capacidade para algum bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que o homem natural inteiramente é adverso a esse bem e morto no pecado. E é incapaz, pelo seu próprio poder, de converter-se ao Senhor.
As boas novas do Evangelho é a única fonte de esperança para nós e para os homens. Portanto, você precisa confiar e se alegrar por tudo que Jesus tem feito na sua vida. Porque o maior problema que você tinha em sua vida já foi resolvido na cruz. Não existe nenhum problema maior do que aquele que separava você de Deus. Não há nenhum problema que possa surgir neste mundo que seja maior do que aquele que separou você e deixou você destituído da glória de Deus. Por isso a salvação é tão importante. Por isso o sacrifício de Jesus foi tão importante. Por isso que recebemos o Espírito do Senhor. Por isso nos reunimos como comunidade, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor e assim nos fortalecer. E lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, para que possamos caminhar nesse cenário tão triste e aborrecido, como filhos de Deus e não como escravos. Em sua vida, Jesus nos mostra, na vida de Jesus, nós podemos ver com o que a salvação parece. O poder de Deus para curar, renovar, está vividamente presente em todas as palavras e ações. Em sua morte, Jesus realiza a salvação. Na cruz, ele guerreia contra os poderes do mal e os derrota. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Todos os efeitos do poder de Jesus são evidências inconfundíveis do poder libertador de Deus por meio dele. Por exemplo, quando Jesus cura os cegos, os paralíticos, o mudo e surdo, os leprosos, as pessoas veem o poder de cura e renovação divina fluindo para dentro da história humana para acabar com o reinado de enfermidade e dor. Quando Jesus acalma o mar, alimenta os famintos e prepara uma pesca maravilhosa para os pescadores exaustos, ele demonstra o poder de Deus para restaurar uma criação amaldiçoada. Quando Jesus ressuscita Lázaro, o filho da viúva, a filha de Jairo, as pessoas veem o poder de Deus conquistando a morte. Jesus havia acabado de se manifestar como controlador da agitação e tormenta no mundo exterior. Ele havia exclamado ao vento e às ondas: aquietai-vos, silenciando com uma palavra a tempestade no mar: aquietai-vos. Talvez você que está me assistindo, talvez você que esteja aqui nessa noite, o que tem agitado a sua alma nessa noite? O que tem inquietado você nessa noite? Qual o tipo de insegurança que você pode ter diante de alguém como Jesus, que resolveu a sua questão diante do Senhor? Confie nessa palavra que é muito relevante ao seu coração e que a sua alma reconheça essa voz: aquietai-vos, aquietai-vos, não temas, confia no Senhor Jesus. Essa palavra é de muita serventia quando nós estamos à beira do precipício emocional. Jesus demonstrou poder em repreender o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Agora, nesse momento que ele está ali, ele demonstra o seu poder destruindo o poder do inimigo. Em 1 João 3,8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Sabe o que é mais violento e terrível do que os ventos e as ondas na pior revolta? O ser humano como instrumento nas mãos daquele que traz maldição, daquele que traz desgraça a todos os espaços alcançados por seu domínio. Jesus ordenou que o espírito imundo saísse do homem. Jesus fez o que ninguém poderia ter feito àquele homem. O endemoniado não podia libertar-se a si mesmo da escravidão espiritual. Os outros também não podiam libertá-lo. Mas sim, o Filho de Deus, ele sim veio trazer liberdade aos cativos, desfazendo as obras do diabo. Jesus libertou aquele homem dos tormentos malignos. Aquele que estava nu, agora está vestido.
Aquele que era reconhecido como um louco, agora está em perfeito juízo. Aquele que andava sobre os sepulcros, agora se encontra assentado aos pés do nosso Senhor Jesus, que é a vida. A conversão é o início de uma nova vida, com equilíbrio, sossego, descanso, paz e dignidade. Lembra daquele jovem que eu havia falado, que perdeu toda a sua família daquela forma tão drástica? Esse jovem, ele viveu nas ruas, como viciado em crack. Hoje, ele é um missionário da Igreja Batista, é um advogado, e ele trabalha na Cristolândia, que recupera adictos, que recupera homens que vivem na Cracolândia. É isso que Jesus faz com a vida do homem. Mas o que Jesus fez por nós foi muito mais valioso do que tirarmos das ruas, das drogas. O poder do Senhor nos tirou do império das trevas. Muitas pessoas, quando ficaram sabendo do que havia ocorrido com aquele homem, vieram vê-lo, mas não glorificaram a Deus pela libertação. Aquele momento era propício ao louvor e às ações de graça, mas não houve isso. Jesus, meus queridos, ele não somente exibiu o poder de Deus para libertar a humanidade dos estragos causados pelo mal, pelo sofrimento, pela morte. Foi uma demonstração de Deus operando para curar toda a criação. Nessa libertação, nós podemos vislumbrar o poder de Deus através de Jesus, nos libertando do império das trevas. E olha que interessante, os demônios adoraram a Jesus, mas o povo que ficou sabendo daquela libertação não adorou a Jesus, não se renderam. A impiedade, a incredulidade nos corações deles impediram que eles glorificassem ao Senhor. Há muitas coisas assim impedem, as nossas vidas de glorificar a Deus. Existem muitas coisas que ficam instaladas em nossos corações que nos impedem de adorar o Senhor. Por isso que há um conselho bíblico para todos nós, que sejam conhecidas todas as nossas ansiedades, que possamos colocar todas as nossas ansiedades diante do Senhor. Há muitas dores em nossos corações. Nós podemos ser dominados por muitos poderes que nos impedem de fazer aquilo para o qual nós somos chamados, que é para glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. Mas, para aquela sociedade, os porcos eram considerados mais importantes. Não é? Era mais importante do que aquele homem liberto. Existem pessoas que valorizam mais um cachorro do que um ser humano. Existem pessoas, o cachorro merece toda a consideração que cabe na devida proporção do seu cuidado. Mas nós estamos falando de um ser humano. E existem pessoas que amam mais os bichos do que o homem. É porque o homem não... Não foi isso que Deus te ensinou. Não é isso que a palavra de Deus te ensina. Que situação estranha. Jesus expulsou os demônios de um homem e depois foi expulso daquele lugar. Um sem número de pessoas têm expulsado Jesus de suas vidas. Um sem número de pessoas têm expulsado Jesus dos seus lares, dos seus negócios, dos seus relacionamentos. Um sem número de pessoas reconhecem a Deus, reconhecem Jesus como Filho de Deus, vê o poder de Deus, mas dispensa Jesus na hora de fechar um contrato para poder ganhar mais um pouco. Dispensam Jesus Cristo nas redes sociais, tem uma postura totalmente inconveniente para um cristão que foi chamado para glorificar o nome do Senhor. Uma postura totalmente inconveniente nos relacionamentos. Eu converso com pessoas, eu vejo assim, é sério que esse indivíduo se diz filho de Deus, falando o que ele fala, agindo dessa forma. É estranho, é difícil entender como isso é possível, mas é. O gadareno liberto pediu para seguir Jesus, mas Jesus não permitiu. Cristo havia atendido a um pedido dos demônios, mas não atendeu a oração daquele homem. Por quê? Jesus atendeu o pedido dos demônios. Não manda a gente para longe, manda ali para os porcos. Jesus tinha um propósito
para aquele lugar. Vemos nisso o amor e a misericórdia para com aquele povo ímpio que rejeitou Jesus. Ele deixou o gadareno ali como pregador, dando o seu testemunho para todos, começando pela sua casa. Que dar testemunho na igreja é fácil. Levantar as mãos aqui em cima e dizer o Senhor é santo é fácil, é muito fácil. Mas dar testemunho dentro de casa, dar um testemunho com uma mente ajuizada, é difícil. Agora que ele estava liberto, ele poderia retomar a normalidade da sua vida, a sua família também tinha sido abençoada através daquela libertação. É isso que ocorre. Aquele que se converte, ele torna-se bênção para o seu lar e também para a sua sociedade. Não tem outro caminho para um convertido. Não tem. E Jesus diz, volta para a tua casa agora que você tem juízo. Porque é dentro de casa que nós temos que mostrar juízo, meus queridos irmãos. Diante da esposa, diante do marido, diante dos filhos. Ajuizado, faz parte da conversão você ter juízo. Tem um monte de crente aí desajeitado nessa vida. Crente briguento, que sai no soco. Pega emprestado e não paga. Esquisito, não dá testemunho. É estranho isso, nós não podemos isso. É muito gostoso nós virmos aqui nessa igreja, cantarmos, pedir as nossas orações, abraçar um outro, dizer Deus te abençoe, mas nós temos que ter um testemunho de cristãos, de quem segue Jesus. Porque é fácil então, meus queridos. Vim aqui de domingo em um culto e deu uma semana totalmente desviada. Não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi para isso. A conversão gera essa mudança na vida do indivíduo de dentro para fora, no seu juízo. Existe crente aí que é pior do que esses demônios. Existe. O Jó, ele reclamou que os amigos dele molestavam a alma dele. O diabo não fez isso com ele. Existem amigos que molestam a alma, que são piores do que o diabo. Então, nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. Nós estamos representando uma conversão ao nosso Senhor. Nós estamos representando um reino. Nós estamos manifestando a glória do Senhor em todos os ambientes de nossas vidas. Em Efésios, aponta que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Morto não se move. Morto não crê. Morto não sente, não tem percepção. A não ser que Deus o ressuscite, nada vai acontecer. Por isso os mortos só podem crer quando o Espírito Santo dá vida, ressuscitando-lhes no coração. Esse é o milagre do novo nascimento da regeneração. Jesus Cristo. Ele foi na cruz em nosso lugar. Nós é que devíamos ter suportado aqueles açoites. Nós devíamos ter carregado aquela cruz, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele não tinha pecado, nunca fez injustiça, nem dolo se achou na sua boca. Ele foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é como o Cordeiro que foi levado para o matadouro. Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo. Jesus assume solidariamente a nossa escravidão para que possamos nele sermos filhos adotivos. Deixamos de ser escravos e nos tornamos filhos, herdeiros de Deus, herdamos a vida. Em Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 ao 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus ama você. E a prova que Ele ama você não se dá por Ele resolver todos os seus problemas aqui na terra. Deus ama você. E a prova que Ele ama você não está relacionado se você terá saúde para sempre. Deus ama você. E a prova que Ele te ama não é porque você é rico ou pobre.
A prova que Ele ama você não é por causa do seu bom emprego ou não. A prova que Deus ama você é porque Ele demonstrou o seu amor por nós através de Cristo. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Uma prova melhor que essa. Existem pessoas que estão aborrecidas, entristecidas, porque elas querem que Deus seja o seu empregado, o seu office boy, provando o seu amor por coisas transitórias. Olhe a prova de Deus, olhe a prova que Ele deu por nos amar, não poupando o seu próprio filho em nosso favor. Que prova maravilhosa! Quantas provas que você recebeu da sua esposa, do seu marido, que comprova que ele ama você, mas nenhuma chega perto desse romance tão maravilhoso, dele amar e não poupar o seu próprio filho. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É isso que deve satisfazer os nossos corações. Nós temos razões de sobra, meus queridos irmãos, para sermos felizes. Porque nós estávamos no pecado, nós estávamos no império das trevas, e Deus nos tirou de lá. E deu o seu Espírito em nós. Você consegue perceber isso? Que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amor de Deus, provado na cruz, substituindo os nossos pecados. Isso é para encher os nossos corações de alegria e satisfação, porque nós não merecíamos isso. Pertencemos a Cristo, pertencemos a Ele agora. Tem gente que está muito feliz por ter sido transportado do Parque das Figueiras para algum condomínio do Sanssouci. Existem muitas pessoas que ficam muito felizes de ser transportados de um cargo para o outro, mas está no império das trevas, sem ter nenhuma passagem para nenhum lugar, e ser transportado por Deus. Não existe uma coisa tão maravilhosa como essa. Pertencemos a Cristo. Ele nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos outro príncipe, porque o nosso príncipe era o diabo, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Isaías 52, verso 7, mostra para nós a nossa missão. E nós não podemos perder isso. Nós não podemos esquecer qual é a nossa missão aqui, uma das nossas missões aqui nessa terra. Está escrito assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. E como esse mundo precisa ouvir boas novas. As boas novas do Evangelho. Que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Valinhos, que diz a Sião, que diz a Campinas, o teu Deus reina. Aqueles que anunciavam, que davam mensagem, tinham os seus pés machucados, mas mesmo assim era considerado como pés formosos, de anunciar a paz, de anunciar que o nosso Senhor reina, ainda que a pandemia tenha tomado conta do mundo, ainda que pareça que as ondas vão lhe afogar, ainda que pareça que o caos esteja reinando na sua vida, meu querido irmão, o teu Deus reina, o teu Senhor reina para todo sempre. Amém. Jesus subiu ao céu. Jesus Cristo ressuscitou. Aquele que havia tomado forma de homem, aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que todos os joelhos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, se prostrem diante dele e reconheçam o senhorio dele. Jesus ressuscitou, Jesus vive, mas encarregou a sua igreja de continuar a sua obra de libertação. Através de nós, Jesus continua libertando.
aqueles que alcançam a libertação como nós a alcançamos, e a salvação, aqueles que saem de uma vida de tormento e começam a usufruir dessa alegria em seus corações, o resultado é anunciar a obra de salvação. O resultado que surge em nossos corações é de nós queremos falar para as pessoas, contar a nossa história, contar o que Jesus fez conosco, contar essa obra da salvação que começou antes da fundação do mundo. Que a alegria da salvação tome o teu coração nesta noite. Não que a salvação, que a alegria da salvação. A salvação você já tem, você precisa se alegrar nela. Embora Israel tenha, em grande medida, fracassado em seu chamado para ser luz das nações, Jesus não fracassou. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 ao 10, está escrito: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que antes não era povo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Jesus cumpriu os propósitos de Deus para Israel. E em seguida, após a sua ressurreição, Ele inaugura uma comunidade dos seus seguidores, dos seus discípulos, e confia a tarefa de continuar o que Ele havia começado. Nós fazemos parte dessa comunidade. É a sua tarefa e a minha de continuar a missão de Jesus. Em que lugar? Na África? Na Índia? Em tua casa? Em seu trabalho? Na África? Na Índia? Em teu lar? Aonde quer que você esteja, conte a história de salvação. Amém? Pai eterno, eu te agradeço por esse momento, meu Pai, que nós tivemos, meu Senhor, diante da Tua palavra, diante de Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, por nos dar essa oportunidade de poder falar com o Senhor através do louvor e ouvir a Tua voz. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu Espírito, pelo Seu favor imerecido, manifestado através do Teu Filho Jesus na cruz. Muitas fumaças lançadas aqui nessa terra têm feito em nossos olhos, têm causado em nossos olhos uma cegueira diante daquilo que o Senhor deseja que sejamos aqui nesse lugar. A Tua igreja tem uma missão aqui nessa cidade, a Tua igreja tem uma missão aqui neste mundo, e nós não podemos ficar desapercebidos diante disso, Senhor. Desperta-nos, desperta a Tua igreja para falar da obra da salvação. Desperta a Tua igreja, desperta jovens aqui nessa igreja, meu Senhor, missionários, evangelistas. Desperta em nossos corações, meu Senhor. Nos dê a ousadia, nos dê a intrepidez do Teu Espírito Santo, porque não há nada importante nesse mundo que precisa ser conhecido, a não ser a Tua salvação, a Tua história de redenção, de perdão, meu Pai. Nós estamos ocupados demais com os nossos negócios, com as nossas agendas, que possamos aprender diante dessa pandemia, meu Pai, como somos impotentes, como uma bactéria pode acabar e devastar o mundo. Que possamos, meu Senhor, nesse momento tão terrível que as pessoas estão passando, anunciar as boas novas de salvação. Anunciar as boas novas de salvação aos corações, porque ainda que seja necessário a ciência descobrir o remédio que venha tirar totalmente essa bactéria do nosso meio, ainda quem salva é o Senhor Jesus, é o Teu Filho. Não há outro meio de ser salvo, não há outro meio
em que possamos encontrar a salvação a não ser no Teu Filho Jesus. Nos guia pelo Teu Espírito, meu Senhor. A cidade de Valinhos, por muitas igrejas que existem, desperta as igrejas, não somente as igrejas presbiterianas, mas desperta o Teu povo para anunciar o Teu Evangelho às pessoas que estão na escuridão e nas trevas, meu Senhor. Desperta-nos, meu Senhor, para pregar o Teu Evangelho às pessoas que estão em pecado. Quantas pessoas, meu Senhor, perdidas na prostituição, quantos travestis, quantos drogados, meu Senhor, espalhados aqui nessa cidade, quantos moradores em situação de rua, em que nós viramos a cara para eles. Os gadarenos estão aqui, meu Senhor, em nossa cidade, e talvez o que mais temos feito é colocar novas algemas e correntes na vida deles. Esse não é nosso papel, meu Pai. Guia-nos pelo Teu Espírito, meu Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, nessa Sua missão. Ajuda-nos a pregar o Teu Evangelho aos homens que têm os seus lares destruídos, meu Senhor, por tantos pecados. Ajuda-nos, meu Senhor, a alcançar as pessoas que estão decidindo se vão se matar ou não, por ser possuídas por tantos sentimentos. Ajuda-nos, ó Senhor, a alcançar aqueles que estão perdidos. Pelo poder do Teu Espírito Santo, desperta os nossos corações. E que possamos a cada dia, meu Pai, a cada dia, nos alegrar em tudo que o Senhor fez por nós, através do Teu Filho Jesus. Restaura em nossos corações a alegria da salvação, meu Senhor. Nos traga, meu Senhor, a humildade, meu Senhor, em nossos corações, para reconhecermos o Teu poderio, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Porque os nossos corações são inclinados a ser arrogantes, prepotentes, meu Senhor, indisciplinados. Nós somos pecadores e pensando mal, nós pensamos no mal todos os dias. Nós temos inclinações para o mal todos os dias, meu Senhor. Não nos deixe, meu Pai, desamparados. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, para que possamos manifestar, meu Senhor, na nossa casa, no lugar em que estamos, e contar essa história tão maravilhosa da salvação. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, vamos receber a bênção do Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Agradeço a presença de todos. Você de casa também que nos visita, acessando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado por nos acompanhar. Lembrando que terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo bíblico transmitido. E quarta-feira, a nossa reunião de oração pelo Google Meet, aqui da igreja, tá certo? Lembrando também, continuamos com todas as medidas aqui na igreja, as cadeiras separadas em lugares fixos, sem poderem ser mexidas. Nós estamos desmotivando os toques, buscando sempre manter o máximo possível de segurança para que não precisemos fechar de novo, né? Pastor, o conselho não faz isso só para maltratar os irmãos, obviamente, né? Como vocês, estou sofrendo muito. Quem me conhece sabe, eu gosto de abraçar, eu gosto de pegar, eu gosto de ficar junto, mas infelizmente é a situação que nós estamos vivendo. Então, você de casa que está às vezes temeroso, nós estamos nos comportando muito bem aqui. Os irmãos estão de parabéns, graças a Deus somos uma igreja sem incidentes, tá certo? Infelizmente, ouço de outras igrejas, de outros colegas pastores, que infelizmente em suas igrejas as coisas não andaram muito bem, tá certo? Então, graças a Deus aqui na nossa igreja nós temos mantido isso. Eu quero motivar você a estar aqui com a gente, tá bom? Quero também agradecer nosso seminarista aqui hoje e que você ore pelo nosso seminarista. Está se preparando aí para um dia ser ele o que levanta a mão e petra a bênção aqui, a ser reverendo também. Então, ore pelo nosso irmão Enéas, para que ele se desenvolva, cresça, aprenda a cada vez mais e um dia, sendo ordenado, possa servir a igreja do Senhor na qualidade de pastor, de ministro do Evangelho. Tá ok?
Queridos, boa semana a todos, Deus abençoe e até a próxima.